Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, em quais momentos de suas vidas vocês insistiram em controlar aquilo que Deus queria conduzir? Em que situações o medo, a tradição ou a opinião dos outros falaram mais alto do que a fé de vocês? Permaneçam conosco até o final deste vídeo, porque o Senhor, através desta palavra, deseja falar aos corações de vocês. Talvez exatamente naquele ponto onde vocês têm vivido em silêncio. Hoje nós refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos do 57 ao 66. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe, não há ninguém na tua família que se chame por este nome. E perguntavam por acenos a seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras João é o seu nome. Todos ficaram pasmados, e logo se lhe abriu a boca e soltou-se a sua língua, e ele falou, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que o ouviam conservavam no coração, dizendo, que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Deus rompe com o previsível. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, Lucas nos apresenta o nascimento de João Batista. À primeira vista, é um relato simples como de qualquer outro nascimento. Uma criança nasce, ela recebe um nome e todos se alegram. Mas, sob a ótica da fé, este acontecimento trata-se de um momento de ruptura espiritual. O nome João Batista, que significa Deus é misericórdia, ele não é fruto de consenso humano, mas de uma obediência à revelação divina. Nós vimos neste trecho do Evangelho que a comunidade queria seguir a lógica da tradição, repetindo o nome do pai, Zacarias, ao menino. No entanto, Deus rompe com o previsível. Zacarias, nós vimos recentemente, havia ficado mudo por não confiar plenamente na palavra. Mas exatamente no momento em que ele aceita escrever o nome que o Senhor havia lhe determinado, ou seja, quando ele decide obedecer ao Senhor, a sua voz é restabelecida e ele recupera a fala. Ao trazermos esta palavra para a nossa vida hoje, este texto, meus irmãos, nos revela que Deus continua agindo de forma surpreendente. Ele nem sempre confirma as nossas expectativas, mas ele sempre cumpre as suas promessas. Vejam, meus irmãos, João não é a continuidade do passado. Ele é a ponte para algo novo. Ele é o sinal do novo de Deus. Ele é aquele que veio para preparar os caminhos para o Senhor. E assim também acontece conosco, meus irmãos, quando nós permitimos que Deus nos conduza. Ele sempre gera e sempre vai gerar algo novo em nós, mesmo quando isso nos exige rupturas, escolhas difíceis que muitas vezes não agradam a todos,
mas que libertam. Nesse sentido, Santo Ambrósio, refletindo sobre este episódio, ele afirma que a voz retorna quando nasce aquele que será a voz. João nasce para ser a voz que clama no deserto. E Zacarias volta a falar quando acolhe o projeto de Deus sem resistência. Meus irmãos, quando nós resistimos à vontade do Senhor, a nossa vida espiritual também se cala. Mas quando nós obedecemos, a nossa existência acaba se transformando num grande louvor a Deus, uma grande adoração. E assim, nós voltamos a cantar as maravilhas do Senhor. Irmãos, quantos de nós estamos vivendo um silêncio interior? Quantas vezes perdemos a alegria da fé porque insistimos em impor as nossas vontades nas mais diversas situações, ignorando aquilo que Deus já escreveu e já revelou para nós. O Senhor deseja nos devolver hoje a nossa voz, a voz da esperança, a voz da oração, a voz da missão. Mas isso, meus irmãos, exige de nós algo muito importante: a confiança. Vejam, como Zacarias, nós somos chamados a escrever com fé e humildade aquilo que Deus já falou ao nosso coração. Percebam que a palavra nos diz que o povo, ao testemunhar tudo aquilo, perguntou admirado: que será este menino? E o próprio Evangelho conclui afirmando: a mão do Senhor estava com ele. Aqui está a grande certeza que sustenta a nossa fé. Quando nós permitimos que Deus nos conduza, é Ele que nos sustenta. É Ele que caminha sempre conosco. Hoje, o Senhor nos convida a permitir que Ele escreva ou talvez reescreva a nossa história. Talvez seja a hora de nós silenciarmos o ruído das opiniões alheias, das comparações e também dos nossos medos para escutarmos novamente a voz de Deus. Não tenham medo do novo que o Senhor preparou e quer gerar em cada um de nós. Pois, meus irmãos, quando nós aceitamos a sua vontade, o nosso silêncio se transforma em adoração. E a nossa dúvida deixa de nos paralisar e passa a nos enviar em missão. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.